usar esse apoio aqui do notebook, justamente para falar assim, primeiramente, né, o que é o transtorno espectro autista. Então, o autismo é o nome mais conhecido, né? Ele é um nome talvez mais famoso, mas hoje em dia a gente tende a cada vez mais utilizar o nome TEA, né? O transtorno do espectro autista, porque o autismo, que é uma classificação mais antiga, né? A gente tem aí referências de manuais diagnósticos, a gente chama de DSM, DSM-4, DSM-5. Eu não vou ficar entrando aqui nos detalhes, mas antigamente, alguns anos atrás, realmente aqueles quadros de TEA, né, os quadros mais graves eram os quadros que eram diagnosticados e muitas vezes os quadros mais leves passavam despercebido. E passando despercebido, passa também sem tratamento, né? E a evolução, que poderia ser muito boa, pode ser uma evolução muito ruim, porque não foram feitas, né, as terapias no momento e né, no momento adequado. Então, a Organização Mundial, né, os profissionais do mundo inteiro se organizaram falando, vamos ter que mudar um pouco essa visão, vamos começar a falar do termo transtorno do espectro autista. O que é isso? São aqueles pacientes que não precisam preencher todos os critérios para o diagnóstico. Com isso, você consegue ampliar mais, né, a possibilidade diagnóstica e você consegue considerar graus mais leves, etc. E, claro, que a gente entende que isso é um benefício, né? Porque você que já está acostumada com isso, Marcelo, as pessoas, às vezes, que estão nos acompanhando, não têm essa percepção. Mas, poxa, qual seria o mal de fazer uma fonoterapia? Qual seria o mal de fazer uma terapia ocupacional, né? São tratamentos que realmente trazem muitos benefícios e não trazem prejuízos. Então, por que não, né, tentar introduzir essas terapias o quanto antes? Então, o transtorno espectro autista, ele é esse nome, né, que veio no lugar do autismo e que a gente realmente cada vez mais tenta utilizar. Então, o transtorno espectro autista é isso, é um quadro de ordem neuropsiquiátrica em que nós temos 3 principais sintomas, né? A gente chama das esferas principais diagnósticas, que são dificuldade com a comunicação, e você já escreveu isso aí na Alice, né, de uma forma bem precoce, né? E quando a gente fala sobre comunicação, a gente não está se referindo somente à fala. Esse termo comunicação, ele é um termo um pouco mais amplo, que significa, eu dou esse exemplo aqui no consultório, no dia a dia. Uma criança que seja surda e muda, ela não tem capacidade de se expressar através da fala. Ela não consegue se expressar através da fala, mas ela consegue se expressar de várias outras formas, ou seja, ela consegue se comunicar de formas que não seja através da fala, necessariamente, né? Então, o termo comunicação, ele é o termo mais amplo. A criança, muitas vezes, tem dificuldade até de expressar o que está sentindo, tá certo? Então, assim, é o primeiro ponto, assim, que a gente quer falar, né? Essa dificuldade. Quando a criança é novinha, é uma dificuldade na fala mesmo, que você vai perceber. Mas quando é uma criança, né, mais velha, você vai perceber que às vezes a fala está até se desenvolvendo, mas ela não consegue se comunicar bem, né? Os coleguinhas, às vezes, começam a deixar ela de lado porque a criança não entende direito a brincadeira que as crianças querem brincar, né? Então, a comunicação fica prejudicada. O outro grande sintoma... Eu costumo dizer que algumas perguntas, né, que sempre falam comigo, falam assim, porque o meu filho fala, mas ele fala às vezes coisas... Porque, gente, não é só a questão, igual você falou, a comunicação é um termo muito amplo. E a fala também tem que ser uma fala funcional, né? As pessoas confundem a fala ali com a fala funcional, né? Exatamente. É um outro termo um pouco mais técnico, né? Mas realmente é isso. Você pode muitas vezes falar, né, palavras aleatórias, mas você não vai conseguir se comunicar através daquelas palavras, né? A gente usa esse termo também, se a criança muitas vezes não consegue manter um diálogo. Você pergunta uma coisa, ela se perde, ela não consegue seguir numa linha de conversa, vamos dizer assim. O outro grande sintoma é a dificuldade na relação social. Isso aí também é um outro critério que a gente avalia, que é importante a gente ter ideia desse conceito. E aí é bacana a gente fazer essas divulgações, Marcelo, pelo seguinte, esses termos todos, né, que a gente está falando assim, comunicação, relação social, em algum momento eu vou falar aqui sobre seletividade alimentar, esses termos, eles vão ficando muito falados, e aí os pais começam a incorporar aquilo ali no dia a dia, mas muitas vezes fazendo comentários de forma que não é correta, né? Meu filho... Equivocada. Isso, meu filho tem seletividade alimentar. Aí eu falo assim, mas o que você chama de seletividade alimentar? Ele não come verdura, ele não come legumes. Tá, mas é diferente, né? Seletividade alimentar
têm um conceito diferente, né? Então, essa questão da relação social, a gente tem que ter essa referência. A gente tem que avaliar a criança relacionando com seus pares, ou seja, crianças de idade próxima, e que sejam crianças que não façam parte do convívio daquela criança que está sendo avaliada. Né? Exatamente. Então, não, ele brinca com o primo. De 2 aninhos, ele tem 2 aninhos, com o primo ele brinca. Tá, mas e se você levar ele num parquinho, tiver lá 10 crianças da mesma idade, como que a criança se comporta? Aí você falou, não deixa encostar, né? Não tolera muito toque. A Alice, quando ela era pequena, eu levei ela numa festinha de aniversário, e era num apartamento, tinha poucas crianças, mas tinha crianças para ela brincar. Então eu já levei ela justamente para ela poder ter esse convívio, né? E aí o que que ela fez? Ela foi lá, escolheu um brinquedinho, sentou na frente da porta pra gente ir embora e ficou brincando sozinha. Toda vez que alguma criança ia lá perto dela, ela começava a gritar. Exatamente. Então, isso a gente tem também que entender, né, Marcelo, que muitas vezes tem graus mais leves, né? Tem criança que tem dificuldades, assim, às vezes a criança começa a chegar perto, entrosa ali um pouquinho, mas não sustenta, não fica ali muito tempo, fica ali 1 minutinho e já fica sozinho de novo, né? E o outro grande sintoma que a gente avalia é a rigidez comportamental. O que é a rigidez comportamental? São aquelas crianças que são muito metódicas, que não aceitam mudanças de rotina, que querem que seja sempre tudo do mesmo jeito, né? Então, quando a gente tem esses 3 maiores sintomas, aí a gente começa realmente a pensar num quadro de transtorno do espectro autista. Eu não posso pegar só a fala, uma criança com atraso de fala e falar, ele é autista, que é outra coisa que também acontece muito, né? Demais. Ou então, ele interagiu com o coleguinha, mas bateu no colega, então ele tem dificuldade na interação. Não necessariamente, né? Então, a gente realmente tem que tomar muito cuidado, e aí eu quero aproveitar, né, o seu comentário e hoje realmente fazer aqui um apelo, né? Quando vocês tiverem uma dúvida dessa, é melhor procurar um neuropediatra, né? Inclusive neuropediatra, porque o neurologista de adulto, muitas vezes ele também não vai conseguir ter essa percepção, né, do quadro de transtorno do espectro autista. Ou então psiquiatras infantis, né, que são também profissionais que estão habilitados a lidar com essa situação. Porque se for direto no pediatra, corre o risco, né, de passar um diagnóstico despercebido. Se for, às vezes, um fonoaudiólogo que não tem tanta experiência, também pode ter essa dificuldade, né? Mas os neuropediatras, de um modo geral, eles já têm mais experiência, mais facilidade nessa questão do diagnóstico, né? Eu até comento isso, acho que foi até, assim, debate no grupo, eu tenho um grupo de mães, né? Tem mais de 100 mães, todas atípicas e tudo, e são mães novas que já sabem, que acabaram de descobrir, mas que já tem um filho mais velho, né? E a gente estava conversando justamente por isso, porque as informações que tem na internet é que, tipo, o psicólogo pode dar laudo para o TEA. Só que, tipo assim, não é um laudo que você vai conseguir todas as características da criança. Então, eu sempre oriento as pessoas, gente, o melhor caminho para você conseguir o laudo, para você garantir os direitos do seu filho, é você procurar um neuropediatra. Ele vai conseguir avaliar, né, uma coisa muito mais ampla do que os outros médicos. Na verdade, a maneira que eu faço, né, e é claro que a gente tem formas diferentes, né, de avaliação, talvez até no caso da Alice tenha sido um pouquinho diferente, mas assim, o que geralmente eu faço com as famílias? Eu avalio as queixas, né, e depois, se a criança não está fazendo nenhuma terapia, eu falo assim, olha, a gente vai encaminhar o seu filho para fazer essas terapias. Esses profissionais que vão acompanhá-lo no dia a dia, você falou essa primeira bateria, né, de 4 meses, é uma média disso aí mesmo. Sim. Né, porque média de 3 a 4 meses é porque os profissionais da fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, eles vão conhecer aquela criança, vão ter capacidade de fazer testes com aquela criança ali no dia a dia, né? E depois, em 3, 4 meses, eles me mandam relatórios para mim, e eu avalio aqueles relatórios e avalio, olha, esses critérios aqui realmente são compatíveis, a gente vai conseguir fechar um diagnóstico, né? E a questão dos direitos, etc., isso aí, claro, né? Geralmente, né? O habitual é que tenha um relatório médico mesmo, confirmando aquele diagnóstico, né? Para que os pais possam ter acesso a essas questões aí de benefícios, etc., né? Bom, deixa eu